se nos sucedem. No caminho para o advento, é um tempo de aprendizado daquilo que o Senhor tem para nós, para que Jesus possa realmente nascer e estar presente na nossa vida, no nosso coração, e fazer a diferença na sociedade e na família, onde nós estivermos. É bom viver esse momento do advento para nos lembrarmos desses acontecimentos, e que esses acontecimentos, eles não ficaram lá no passado, eles fazem parte hoje da nossa vida. Porque assim como Jesus se manifestou lá, Jesus se manifesta hoje a cada um de nós no nosso dia a dia. E a Escritura, amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, né, e a tradição, tudo aponta para o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, né, aponta para Jesus. Agora, a sua volta para buscar a sua igreja, né. Destacamos aqui, né, as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito da vinda de Jesus e que o povo sabia, o povo tinha conhecimento, José tinha conhecimento, Maria tinha conhecimento, todos eles tinham conhecimento. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetizou o nascimento do menino que seria o príncipe da paz, né? Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias indicou que o Messias nasceria em Belém, uma pequena cidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Gênesis, né, que é o nosso proto-evangelho, né, na primeira promessa de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, nós temos citado esse texto, né, interpretado como a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, né? E em Isaías 11:1, profecia sobre um herdeiro eterno do trono de Davi, cumpridas em Jesus Cristo também, linhagem de Jessé. De forma que os profetas todos anunciaram e apontaram para Jesus. O Antigo Testamento foi a preparação para a chegada de Jesus, né? De forma que não tem como alguém dizer que não houve nenhum anúncio, não houve nenhum registro desse evento. Não, o Antigo Testamento, a Bíblia, está recheada disto, né? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus e olhamos para a nossa sociedade, nós vemos como isso marcou a nossa sociedade, né? Que todos os acontecimentos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus marcou a história da humanidade. Ele dividiu a história da humanidade. E como isso pode ser comprovado, amados irmãos, lá em Mateus capítulo 1, 17, né? Mateus registra assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. De forma, amados irmãos, que não tem como não observar os fatos que Deus marcou a história com o nascimento de seu Filho Jesus Cristo. Não tem como não comemorar, não celebrar o nascimento de Jesus Cristo, porque toda a palavra aponta para Ele. Nas últimas décadas, no meio acadêmico, eles tentaram fazer uma mudança, né, adotando uma outra terminologia, né, que para mudar um pouquinho e tentar desvincular, né, da palavra do Senhor nosso Deus, tentar desvincular de Cristo, né, tentar desvincular da palavra, né, antes da era comum, né, e era comum. Então, não fala antes de Cristo, depois de Cristo, mas antes da era comum e a era comum. Mas o fato é que quem marcou, e se eles estão falando dessa era comum, eles estão falando antes de Cristo. E a era comum depois de Cristo. De qualquer forma, é Cristo que divide a história, é Ele que dá sentido à história, é Ele que conduz a história, é Ele que marca a história, né? E o Natal, portanto, não deve ser tratado como uma data decorativa, entre outras datas. Não, ela precisa ser uma data celebrativa, né? Porque ele pertence ao propósito de Deus, estava nos planos de Deus.
E esta era a vontade de Deus. E Jesus veio no tempo que Deus quis que ele viesse. E ele toca diretamente a história de toda a humanidade. E toca a história de todos aqueles que têm esse encontro com ele e que são alcançados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia e são salvos. O propósito maior do Natal é anunciar a Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos celebrar e dizer que o Natal não são as luzes que estão aí, não são a troca de presente, não será a ceia que as pessoas estarão, muito menos, né? Essa figurinha vermelha aí do Noel que está por aí, mas o Natal é a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. E para que esse Natal acontecesse, Deus trouxe do céu seu Filho, mas Ele envolveu também pessoas aqui na terra para que esse Natal pudesse acontecer. E hoje envolve também nós, porque esse Natal só pode continuar acontecendo se nós nos deixarmos nos envolver com a palavra do Senhor no nosso Deus. Porque assim como Maria gerou o Cristo Jesus para o mundo, você gera Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Maria foi a bem-aventurada porque ela teve esse privilégio. Hoje nós somos os bem-aventurados porque nós temos esse privilégio de levar Jesus para as pessoas, de levar a salvação para as pessoas. Só que não é fácil. Para que Jesus viesse ao mundo, o Senhor envolveu um homem chamado José. E José participou da história de Cristo Jesus. Lá no versículo de número 21, ele disse para José: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então tinha um propósito. E qual era o propósito da vinda de Cristo Jesus? Salvar o seu povo. Só que João diz, né? Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e saber aqueles que creem no seu nome. Então, veio para os judeus, mas depois o Senhor decidiu abrir para todos os povos, para todas as nações, aqueles que ele decidir chamar. Mas esse ministério de levar essa palavra, esse ministério de alcançar esses que estão distantes, é responsabilidade e privilégio também nosso. Mas eu queria meditar um pouquinho com os irmãos a respeito, né, dessa presença de Cristo Jesus nesses momentos, né, do advento. Como foi que isso aconteceu na vida de José? José fazendo parte da história da salvação. Eu e você também podemos fazer parte da história da salvação, levando o evangelho a muitas pessoas, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Natal nos inspira a confiar mesmo diante das coisas inexplicáveis da vida. Para José, tudo ia muito bem, né? Ele estava já com a sua costela garantida, né? Já tinha acertado já a costela para ele, né? Porque ele estava procurando a costela perdida, mas encontrou e acertou com os pais dela: olha, vou me casar com essa menina, né? Essa é a minha costela. E então está todo feliz, todo alegre, né? Retumbante, né? Já encontrei a minha amada, né? Como disse lá o Adão para Jesus quando ele viu a Eva, né? Oh, Senhor, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Por isso ela será chamada de varoa. Então, ele tinha já isso certamente no coração dele, estava todo feliz, né? Já noivo, né? Aguardando aquele dia do encontro, né? Mas Deus decide mexer um pouquinho no relacionamento dele, no emocional dele, na vida dele, de uma forma
muito poderosa e que ele veio a sofrer bastante com isso. É quando ele fica sabendo, Lucas registra aqui, né? Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então imagine você, naquele tempo, o que é que Deus permitiu e como Deus trouxe, né, Jesus a este mundo, envolvendo um homem que ele disse que era justo. E coloca exatamente um homem justo nessa situação. Ele poderia colocar um outro. Não, mas ele vai pegar uma pessoa que é justa, uma pessoa que é sincera, uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que não se deixa corromper. E então, José está tranquilo, de repente, ó, estou grávida. Espera aí, mas como que é isso, Maria? Poxa vida, como é que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Onde se viu um negócio desse? Não podia ter feito isso comigo de jeito nenhum. José tinha dois caminhos para lidar com essa questão em relação a Maria, né? Divorciar-se dela publicamente, né? Fazendo sua defesa para proteger-se, e teria que expô-la. Para salvar sua honra, teria que comprometer a honra de Maria. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo e ele não queria infamá-la. Ele não queria deixar ela numa situação difícil. E a Bíblia diz que quem ama, né? O amor cobre multidão de pecados. Só amor pode fazer isso, né? O amor não expõe o outro, de forma nenhuma. O amor encontra caminhos e preserva a vida do outro, né? E foi isso que ele fez. Ele não limpou a sua barra e deixou ela sozinha, ela sofrer sozinha. Ele resolveu então deixá-la secretamente, né? Então, dispõe a sofrer o dano, né? Tudo bem, aconteceu então. Ele não queria que Maria tivesse sua reputação destruída por um suposto pecado, né? Ele temeu que os outros poderiam fazer com Maria quando tomasse conhecimento do fato. Então, se ela ficasse ali, sozinha, abandonada, iam recebê-la. José abandonou a esposa dele grávida, aí como é que esse homem fez isso, né? Onde já se viu um negócio desse, né? E tudo mais. Mas aí ele deixaria, pelo menos, né? Pouparia a vida dela. José confiou fazer aquilo que ele achava que era correto no seu coração e foi cuidar aí do seu futuro. Mas Deus continuava ali na história, conduzindo ali a história. Para ele parecia que estava tudo resolvido agora. Bom, agora está tudo resolvido, eu vou embora, vou viver uma vida nova, diferente, esquecer esse passado, né? Não vou carregar isso comigo. Mas aí o anjo vem e fala com ele em sonho que ele não pode deixar a Maria, que ele tem que assumir a Maria. Amados, ele não poderia temer a opinião pública ou o que estava acontecendo ou o que ia acontecer, né? Ele precisava enfrentar aquele momento. E o Natal, hoje para nós também, tem esse mesmo desafio. Às vezes nós queremos fugir de algumas coisas que nós temos que enfrentar e aceitar. Se eu tenho um pecado, eu preciso assumir e dizer, Senhor, eu quero pedir perdão. Se eu tenho que assumir alguma coisa, tem que assumir hoje. José teve que assumir a Maria.
Se eu tenho algum compromisso, eu preciso assumir. Não posso fugir. Natal não é tempo de fuga. Natal é tempo de permanecer. Natal é tempo de demonstrar realmente que a gente ama. Não é aquele amor que você diz amar, mas é aquele amor de Cristo Jesus. Esse amor de entrega, de deixar o céu e descer para a terra. De descer do seu pedestal e vir servir como servo, e vir para fazer a vontade de Deus, e vir para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. De que adianta toda essa festa, todo esse dinheiro gasto para uma celebração, para demonstração de que está acontecendo um Natal, mas que amanhã esses enfeites e essas luzes vão embora e não tem resultado nenhum, e não vai trazer benefício nenhum. O verdadeiro Natal é aquele que se faz presente e transforma a vida das pessoas, e convence as pessoas do seu pecado, e convence as pessoas do caminho que se tem a seguir. Ainda que a cruz seja pesada, ainda que as lutas estejam presentes e sejam constantes, mas nós precisamos saber que o Senhor está conosco. Se não cai uma folha de uma árvore, se os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, é porque o Senhor continua no controle de tudo e de todas as coisas. E nós precisamos continuar confiando, precisamos permanecer nessa fé. O que está acontecendo com você, o que você está passando, o que você passou esse ano, não é por acaso. Como foi com José, como foi com Maria, é um propósito de Deus. Nós só precisamos aprender como tratar e como cuidar e como conviver com isso, para que isso se transforme em bênção para a nossa vida em particular, individual, para a nossa família e para a sociedade. Lá em Provérbios 29, 25, diz assim: quem teme o homem arma ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Nós precisamos compreender que é a vontade do Senhor nosso Deus, e nós precisamos descansar no Senhor, e saber que Ele tem um propósito aí. Por isso, o Natal vem. Natal nos ensina também, amados irmãos, que devemos sempre estar pronto para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Nossos problemas muitas vezes, né, nos tiram o sono, tiram o apetite, né, nos deixa aí desesperado, não conseguimos desligar a nossa mente, né, ficamos ligados aí 24 horas por dia, não conseguimos descansar, né, não conseguimos raciocinar direito, ficamos aí aturdidos com as preocupações dessa vida, né? Mas nós precisamos estar prontos para ouvir. Às vezes o que tem faltado para nós é um tempo para ouvir Deus falar sobre aquilo que nós estamos vivendo. Mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus está vendo aquilo que nós estamos passando. Às vezes nós achamos que nós somos tão distantes de Deus, nosso Deus tão distante, que Ele nem se importa conosco. E tem alguns que até pensam assim: Deus tem tanta coisa para Ele se preocupar, por que Ele vai se preocupar comigo? Deus tem tanta coisa para Ele ver, por isso que Ele não está me vendo. Quero dizer para você que você está enganado. Nós lemos aqui, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está com você no seu cotidiano, que está com você no seu dia a dia, que não te abandona, que chora as suas lágrimas, que luta as suas lutas, que chora as suas dores junto com você. Ele disse: olha, eis que estou convosco todos os dias. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida,
Nos momentos mais tristes, mais angustiantes, quando nós não conseguimos ouvir, nós precisamos nos esforçar para ouvir. E às vezes nós ouvimos por intermédio da palavra mesmo. Quando nós lemos a palavra, vem a resposta. Às vezes nós ouvimos por intermédio de pessoas que você nem imagina. Você nem imagina. Esses dias, eu estava com uma pessoa e falando do Evangelho para essa pessoa. E tentando arrastar essa pessoa para que ela pudesse ouvir o Evangelho. Mas eu percebi que ela não estava, eu sou pastor, mas ela não estava conseguindo ouvir o Evangelho da minha boca como pastor. Aí eu passei por um lugar que tinha tem uma pessoa que eu conheço bastante, né? Mas ela não é evangélica. Ela não é evangélica. Mas eu passei com essa pessoa para conversar. Com essa pessoa que estava comigo, para conversar com essa pessoa. E essa pessoa na hora falou assim: fulano, vem cá. Pegou o rapaz que estava do meu lado, levou lá com ele, botou numa salinha lá, conversou um pouco com ele, depois chamou: pastor, vem aqui. O que será que aconteceu, né? Já conversei com esse rapaz aqui. Vamos orar com ele aqui agora. Veio de alguém que eu não imaginava. Quem foi falar de Jesus, quem foi desafiar aquela pessoa a entregar a vida para Jesus, foi uma pessoa que eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Porque ele não é um evangélico. E se você pensa, pastor, quantas pessoas o senhor tem que o senhor ouve? A maioria. Mas de repente Deus quer falar, e Ele fala do jeito dEle, por intermédio de quem Ele quer. E nós só precisamos entender que às vezes nós vamos estar com o nosso coração aberto para isso. José, ele foi por intermédio de um sonho. José foi um sonho. E falou a hora que ele acordou, né? Ouviu, entendeu que era o Senhor falando com ele. E hoje, será que Deus pode falar com você também? Por intermédio da palavra, por intermédio de uma pessoa. E olha, pode ser uma pessoa que você até, né, não imagine que seja ela. Mas quando você está aberto, Deus vai falar com você. Pode ser também através de sonhos hoje? Claro. Ele fala comigo em sonhos, eu sonho. Eu sonho com coisas do Senhor. Coisas do dia a dia, coisas que talvez esteja pensando. E é tão gostoso quando você sonha, você levanta e agradece: Senhor, obrigado, porque o Senhor respondeu a minha oração, porque o Senhor falou comigo, porque eu entendi os seus propósitos. É tão bom. José, ele pensou que tudo aquilo poderia arruinar a sua reputação. Ele pensou que aquele momento seria um desastre na vida dele. Ele pensou que aquele ali podia marcar a vida dele para o resto. Que ele tinha pela frente. Ele imaginou: agora eu estou perdido. Estou arruinado. Mas foi o inverso, irmãos. Foi o inverso. O Senhor cuidou dele, o Senhor cuidou de Maria, o Senhor abençoou a vida dele, o Senhor abençoou a vida de Maria. E cumpriu exatamente aquele propósito que Deus tinha para cumprir na sua vida. Então, Natal não é essa celebração que nós estamos fazendo e querendo que aconteça aí. Natal é exatamente o que está aqui na palavra do Senhor nosso Deus. É o Deus Emanuel, é o Deus falando conosco, é o Deus querendo conversar conosco. Deus querendo mostrar que, ao invés do desprezo, nós precisamos agir com amor.
José não desprezou Maria, ainda que ele tivesse pensado o pior dela. Às vezes, no nosso dia a dia, nós encontramos com pessoas. E muitas vezes, pelo posicionamento da pessoa, pelo pensamento da pessoa, nós temos a tendência de desprezar a pessoa. Por aquilo que ela é, por aquilo que ela fez. Por aquilo que eu imagino que o que ela fez é muito errado. E ela não merece perdão, ela não merece consideração, porque eu julgo as pessoas. E eu julgo, e eu não gosto do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele faz tudo, né? Julga e condena, sozinho. E muitas vezes eu faço esse papel. E aí não tem problema, né? Eu vi o erro da pessoa, já julgo, já condeno a pessoa e já não quero mais saber dessa pessoa. Natal, amados irmãos, é você conseguir fazer prevalecer o amor ao invés do desprezo. É você fazer prevalecer o amor ao invés de você ignorar a pessoa. É você fazer o bem para ela, independente do que tenha acontecido. É você fazer o bem, independente dos seus sentimentos. José fez isso com Maria. Ele estava muito sentido, mas ele não quis difamá-la de forma nenhuma. Eu quero concluir aqui, amados, a minha fala nessa noite, deixando esses pontos para os irmãos. Que não adianta nós falarmos de Natal, nem fazermos culto de Natal, nem iluminarmos a nossa casa, a igreja. Fazemos aqui, domingo que vem, uma comemoração do Teatro de Natal. Se o verdadeiro significado do Natal não fizer parte da nossa vida. Primeiro, compreendendo que Deus tem os seus propósitos na minha vida. Aquilo que eu passo, aquilo que você passa, é para a glória de Deus. Aceite isso. Creia nisso. Tudo está nos propósitos do Senhor nosso Deus. Mateus registra, assim aconteceu o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria estava prometida para José, mas depois ela estava grávida por obra do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. E é assim que as coisas acontecem no nosso dia a dia também. Aprenda a compreender que no nosso dia a dia, na nossa vida, Jesus já afirmou: tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esteja pronto para perdoar, passar por cima, fazer como José. Não vou condenar Maria de jeito nenhum, de forma nenhuma. Fazer prevalecer o amor. Em terceiro lugar, ouvir a voz de Deus sempre. Independente se você goste ou não. Se você vai entortar a boca ou não. Obedeça, porque esta é a vontade de Deus. E sem isso, sem essas coisas, não existiria o Natal. Mas foi por causa dessas coisas que Deus trouxe o Natal. O Natal da paz, o Natal da reconciliação, o Natal da salvação, da libertação da morte, do pecado e do inferno, para aqueles que creem no seu nome. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, com Maria e José, vivendo, Senhor, meu Deus, os nossos dias, Senhor, mas também, ó Pai, crendo que o Senhor tem nos visitado no nosso dia a dia, Senhor, e que, ó Pai, coisas difíceis têm acontecido, problemas têm estado presentes, mas nós cremos que tudo, Senhor, é da Sua vontade. Por isso, ó Deus, dá-nos, ó Pai, a direção, a orientação do Teu Santo Espírito e a sabedoria de José, para conduzirmos, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, de forma, ó Pai, que sejamos bênção na vida uns dos outros, de forma, ó Deus, que sejamos abençoadores um na vida do outro, Senhor. E permita, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ouvir a Sua palavra, compreender a Sua palavra e obedecer a Sua palavra, Senhor, e jamais duvidar dela, Senhor. Permita, ó Deus, que tenhamos, ó Deus, o coração, a decisão, Senhor, meu Deus, e a justiça de José, Senhor, de ouvir a Sua palavra e de obedecer a Sua palavra, Pai, e permitir que as coisas estejam acontecendo, não segundo nós queremos a nossa vida, mas segundo, Deus, a Tua vontade, o Teu querer, para que, ó Deus, vidas sejam alcançadas pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, e para que, ó Deus, a Tua bênção repouse sobre nós, Senhor, e seja sempre Natal, Cristo presente nas nossas vidas, o Deus Emanuel, o Deus conosco, nosso dia a dia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, ilumina cada coração, cada mente nessa noite, como o Senhor iluminou a mente e o coração de José, Senhor, para que, ó Deus, hajam, ó Deus, atitudes novas, para que, ó Deus, hajam atitudes boas, para que, ó Deus, atitudes abençoadoras, para que, ó Deus, hajam atitudes que abençoam, e para que, ó Deus, a presença de Cristo Jesus esteja em nós e possa ser manifesta através de nós, neste mundo no qual estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.